Meus irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja entre nós, e nós vamos dar prosseguimento a essa semana, que é uma semana que a gente está falando muito sobre o Espírito e a educação do Espírito. E o nosso tema hoje, o subtema é: nossos filhos são espíritos. Como que nós vamos educá-los para a eternidade? Essa é uma pergunta muito interessante e muito sugestiva. Então, nós vamos primeiro analisar como os espíritos renascem, vêm para nosso seio, vêm para morar conosco, vêm para ser nossos filhos. Mas e nós, que também somos espíritos? Não viemos um dia para um lar terreno? Não renascemos? Sim. Agora, o conhecimento da reencarnação é um ponto primordial, essencial, que muda substancialmente a nossa visão de como educar os nossos filhos. E aí a gente passa a compreender que não é somente a educação formal, a educação da escola, a educação da universidade, as pós-graduações e os mestrados que nós vamos fazendo. É a educação do espírito em termos de processo de espiritualização ou de moralização. E como é que as coisas vão se dar? Para que a gente entenda que os nossos filhos são espíritos que já viviam antes no mundo espiritual e que reencarnam no nosso seio, na nossa família. E aí nós mesmos vamos nos questionar e desejar ardentemente saber como nos educar para educá-los. Porque isso é um ponto-chave, primordial. Enquanto pai e mãe não se autoeducarem, não se educarem, não vão poder educar os seus filhos. É um processo continuado de pais e filhos, professores, amigos, avós, evangelizadores, todas as pessoas com quem as crianças se relacionam têm que estar necessariamente vivendo o seu processo de autoeducação. Senão, não dá. Senão, nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos a viver há séculos e milênios. Então, conhecer e saber que somos criaturas, que vivemos um passado da Terra, muitas e muitas existências, uma única vida e muitas existências, ou seja, muitas personalidades que tiveram corpos físicos, nomes, língua, lugar de origem, uma variedade imensa e normalmente com conceitos, crenças, modus operandi de viver se repetindo. Isso é muito fundamental para o nosso entendimento hoje. Nós vamos pegar um fiozinho desse estudo para que a gente entenda. Então, se os nossos filhos são espíritos, onde é que eles estavam morando antes de reencarnarem? No mundo espiritual. Como é que eles eram? Tinham a aparência física dos pais dos nossos filhos hoje, dos nossos netos, dos nossos evangelizandos, de todas as crianças com quem nós nos relacionamos. Como é que era o aspecto físico deles? Bem diferente. Porque o pai e a mãe que gerou o corpo biológico deles podia ser branco, podia ser japonês, podia ser chinês, podia ser americano, podia ser brasileiro, podia ser negro, podia ser índio. Então, essa criança, menino ou menina, homem ou mulher que estão no mundo espiritual, tinham características fisiológicas, morfológicas, completamente diferentes dos que nós conhecemos hoje.
E aí, como é que acontece? Chega uma hora que nós precisamos reencarnar. Seja uma hora que nós precisamos voltar a esta dimensão, que é a terceira, porque a gente precisa o quê? Se espiritualizar, se modificar, sair da rotina de agir e pensar e ser do mesmo modo há séculos e milênios. E aí a gente reencarna. E como é que acontece? 2 pessoas ou uma pessoa. Porque as famílias hoje que vão abrigar os espíritos se transformaram, se modificaram. Hoje nós não temos um homem e uma mulher casados que a mulher engravida, vai ter filhos, 1, 2, 3 ou quantos quiserem, ou vai adotar. Não. A família hoje pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens, pode ser avós, podem ser homens e mulheres solteiros que, se comprovarem que têm condições de adotar uma criança, elas podem adotar uma criança. Podem ser crianças geradas com espermatozoide de um homem e o óvulo de uma mulher doadora, a barriga de aluguel. Então, a forma como os espíritos vêm para a Terra hoje, reencarnam, variou ao infinito de possibilidades que a gente poderia conceber há tempos atrás. Então, a família constituída mudou? Mudou. O meio que o espírito hoje vem para a Terra, é claro que tem que ter um espermatozoide e um óvulo. E o que o espermatozoide e o óvulo vão fornecer? O corpo, a roupa. 23 espermatozoides do homem, 23 espermatozoides da mulher, que se junta para formar um óvulo, e pode ser em barriga de aluguel, e pode ser uma concepção no laboratório, que depois introduz no ventre de uma mulher ou de uma barriga de aluguel, não importa. Alguém forneceu 23 cromossomos e alguém forneceu 23 cromossomos, se juntam, formam uma célula de 46 cromossomos. E o que são os cromossomos? Tem um DNA, tem a genética, porque o filho vai ganhar uma roupa fornecida pelo pai e pela mãe, porque os cromossomos vão dar cor de olhos parecido com o pai e da mãe, cor de cabelos parecido com o pai e a mãe, se tem varizes pode ser do pai e da mãe, se tem a genética por uma doença que a pessoa precisa passar por essa dificuldade, é ali que vai dar. Então, o corpo, a vestimenta, nós fornecemos. Para esse espírito que volta, e muito interessante, esse espírito pode ter sido nosso amigo, conhecido de outras eras. Trilhamos juntos caminhos, gostávamos das mesmas coisas, éramos amigos, companheiros, vivemos na mesma família, ou fomos vizinhos, fomos amigos, não importa, conhecidos. Agora, esses que voltam podem ter sido pessoas que não gostavam de nós, como nós também não gostávamos deles. E voltam para o nosso seio para ver se a gente se reconcilia, fica amigo de novo ou se torne amigo. Então nós vimos que o pai e a mãe fornecem a roupa, as tendências, os gostos, as aptidões, o que já desenvolveu esse espírito é dele, é do seu esforço. Então já dá para perceber que renascer na nossa casa, como nós renascemos na casa dos nossos pais, nós tínhamos um corpo físico lá, se restringe, quer dizer, diminui de tamanho e serve de modelo organizador biológico perispírito para essa nova fórmula que vai desabrochar. Olha só que interessante. O perispírito, que é um corpo
físico também, mas mais sutilizado, ele diminui de tamanho para poder acoplar no óvulo que está se desenvolvendo. E o perispírito, pela ciência espírita, é chamado de modelo organizador biológico, MOB, que significa o quê? Vai dar forma para esse novo corpo. Porque se foi um espírito que bebeu muito, ele traz o fígado doente. Então, esse perispírito, que é o modelo organizador do outro corpo, novo corpo que está se formando, traz as mazelas, traz as dificuldades e traz os ganhos desse espírito. E ele renasce na nossa casa. A gente deu o corpo, a gente deu a vestimenta, vem ele. E fica lá no bercinho, pequenininho. E aí, com o que é que normalmente os pais se preocupam? Meu Deus, eu não posso ter mais do que um. Por quê? Porque eu tenho que dar uma escola boa. Eu tenho que dar condições favoráveis. Eu tenho que ensinar esse menino a gostar de estudar para ir para a universidade. Escolher uma profissão boa, que ele ganhe e que se individualize. Muito bem, é louvável, é isso mesmo. Só que a realidade é outra. Se nós que estivéssemos lá no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar, vamos fazer a pergunta. Vem alguém e diz, olha, tu vais reencarnar hoje, ou daqui 1 mês, ou daqui 9 meses. O que é que tu queres conversar com teu pai e com a tua mãe? O que é que tu queres pedir para o teu pai e para a tua mãe na tua educação? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Isso é interessante e acontece. Para aqueles que têm condições mais favoráveis de entendimento, acontece. E olha só o que um grupo de espíritos fazendo esse reencontro da mãe, da futura mãe, com a mulher que viria reencarnar. A mulher que iria reencarnar era um espírito de alta hierarquia, a Matilde. Ela já estava há 700 anos tentando trazer o seu filho das trevas para a luz, para que ele reencarnasse. E ela iria ser mãe desse espírito raivoso que estava lá fazendo uma série de atrocidades de novo. Ela ficou 700 anos estudando, trabalhando, ajudando, e de vez em quando ela ia lá conversar com esse filho, pedir por ele, e nada dele se modificar. 700 anos. Pensa que ela ficou parada no mundo espiritual, chorando por ele? Não. Ela continuou trabalhando, estudando, se melhorando, sem esquecer do filho que estava lá. Quem é que ia ser a mãe dela para que depois ela trouxesse esse filho que estava lá nas trevas? Uma moça chamada Margarida. E ela foi conversar com a Margarida. E o que ela pediu para Margarida? Será que é o que nós iríamos pedir se nós estivéssemos no mundo espiritual? E hoje, com o conhecimento que a gente tem da doutrina, o conhecimento que a gente tem das nossas dificuldades, o que é que nós pediríamos para os nossos pais? Aí a Matilde chega para Margarida e diz assim, Margarida, eu vou ser mãe do Gregório de novo. E o Gregório é um espírito renitente no mal. O Gregório é rebelde. O Gregório pouco se modificou. Por isso, Margarida, olha a responsabilidade. E ela era um espírito de alta hierarquia. Olha a responsabilidade que eu tenho. Tu tens que ser a minha mãe e te preocupar comigo, não com o quarto bonito só, não com a faculdade, não em me encaminhar para as coisas materiais, com o lacinho de fita no cabelo só, com a roupinha bonita. Não. Te preocupa em me mostrar um caminho reto. Te preocupa em me evangelizar. Te preocupa em me dar valores morais. Por quê? Porque eu vou ser de novo a mãe do Gregório. Eu tenho que estar preparada para receber esse espírito. Olha só o enredo dessa história.
Então ela estava se preocupando que a mãe desse mais valor em da escola, em estar presente, em disciplina, em moralização. Por quê? Porque ela iria ser mãe de um espírito rebelde. Imagina ela, uma menina fútil, que só se preocupasse com a beleza, uma menina que não tivesse nem aí para a vida, sendo mãe de um espírito rebelde. Como é que ela ia educar esse espírito? Olha só a responsabilidade. Então, quando a gente vai conversar com o pai ou a mãe, e a gente está lá no mundo espiritual e a gente está voltando, a nossa preocupação é com beleza física? Não, que às vezes o espírito até pede uma deficiência. É em ser rico? Também não, porque às vezes o espírito se perdeu por uma quantidade grande de riqueza. É um processo de moralização, porque aquele bebê que a gente vestiu, o espírito, a gente vestiu, deu uma roupa para ele, pode ter sido alguém que mentia muito. Alguém que, tendo uma indústria, roubou o seu sócio, que vivia já há séculos e milênios se repetindo no modus operandi de viver. Ou seja, alguém muito orgulhoso, nariz empinado, alguém que discriminava, ou alguém que não suportava ser contrariado e se deprimia e se angustiava com uma tendência mórbida para o suicídio, para se cortar, para se deprimir, porque não tolerava nada de contrariedade, que a vida desse dificuldades. E ele vai renascer com as mesmas dificuldades, com tendências, quando a vida lhe contrariar, quando alguém lhe disser não, a se cortar, a se ferir, a se magoar, a se entristecer, a desanimar, a não querer continuar. Ou alguém muito egoísta, que só pensava em si mesmo, ou alguém muito materialista. Mas pode vir alguém também que tem umas tendências natas para o trabalho, para a ordem, para a disciplina. E se nós não nos preparamos para dar condições favoráveis para que essa criatura coloque em prática aquilo que ele planejou lá no mundo espiritual, se a gente se preocupar só com coisas materiais e não com a educação desse espírito visando a eternidade, a gente não vai colocar ele no prumo. E mesmo que ele venha com tendências boas, nós não vamos potencializar essas tendências boas. Então, a nossa responsabilidade como pais, mães, avós e quem quer que seja que esteja em contato com crianças, é saber que esse espírito que volta tem uma história de vida, teve um nome. E às vezes ele está séculos e milênios com os mesmos valores, ou positivos e negativos. E que nós temos que interferir para que nessa reencarnação ele comece a mudar, a transformar esses valores. Ou seja, o presente dele. O presente é extremamente importante. A reencarnação não é visando o desencarne, vai para o mundo espiritual e lá vai ser feliz. A reencarnação não é o objetivo de dar coisas materiais, mas sim encaminhar o espírito para uma mudança de comportamento que ele está se repetindo há séculos e milênios. Quem é que tem os seus filhos ou se conhece e não pensa, meu Deus, cada vez que a vida me estimula, eu reajo dessa forma. Por que será? Quando os espíritos disseram a Kardec, uma resposta interessantíssima, porque Kardec perguntou assim, que engraçado, quando o espírito chega na adolescência, ele parece que vira um outro espírito. Será que é isso? Porque na infância ele tem um determinado tipo de comportamento. Quando chega a adolescência, ele parece que é outra pessoa. Características diferentes, gostos diferentes. Aí os espíritos disseram a Kardec, não vira outro espírito. Ele assume a sua personalidade do passado. Então, quando nós temos os nossos adolescentes que começam
a ser sedutores, a enganar, que começam a ter um comportamento que a gente se apercebe que ali tem dificuldades ou que tem potencialidades, nós temos que interferir. Interferir não dando a esse espírito o que ele quer, mas sim o que ele precisa. Não o que ele quer. O que ele quer, ele já teve em todas as outras reencarnações. E o resultado é o que ele é hoje. É o que ele precisa. Aí vamos dar. Ele é nervosinho, irritadiço, ele irrita com o avô, ele irrita com a avó. Ele quer pegar o controle. Se ele chega em casa e alguém está vendo a TV, ele muda por conta própria. Se está todo mundo tranquilo e sereno, ninguém ligou o ar-condicionado. Ele chega e liga o ar-condicionado e não pergunta: posso? Está confortável para vocês? Não, por quê? Porque ele é espaçoso. E um dia alguém lá fora, na vida, diz alguma coisa que ele não gosta. Ele imediatamente reage. Ou ele reage, se ele é irado, com raiva e responde à altura. Ou ele reage se magoando, se entristecendo, se encolhendo e fica depressivo, angustiado e magoado e não sai mais do quarto. E não quer mais fazer as coisas, não quer mais estar junto. Por quê? Porque alguém o feriu, alguém o irritou, alguém o magoou. E a gente está se percebendo de tudo isso. E o que é que a gente vai dar para ele? O que ele quer? O raivoso vai querer o quê? Que a gente diga: é isso aí, meu filho. Vai lá e mostra para aquela criatura como é que tem que ser a resposta para ele. Ou se ele já fez, passa a mão na cabeça e finge que está tudo bem. Se ele se magoou e se ele se entristeceu, a gente vai lá e também passa a mão na cabeça na tristeza ou na mágoa. Ou a gente faz o contrário, fala o que ele não quer ouvir, mas o que ele necessita. E o que Jesus nos ensina nessa hora? Quando alguém nos fere, nos machuca, dá a outra face. Quer dizer, faça diferente, não responda da mesma maneira. Compreenda que o outro tem dificuldades, não se magoe, porque você é um filho de Deus, tem potencialidades, é alguém que merece crescer e evoluir. Não ligue, mas é isso que a criatura quer ouvir? Não. É isso que ela precisa ouvir, mas ela não quer. Então, nós somos que estamos educando uma geração que está recebendo informações que nós queremos e gostamos. E a gente se contradiz, a gente se irrita cada vez que a vida muda um pouquinho e não dá aquilo que a gente quer. Até a internet, os algoritmos dão. Então, tu pesquisa sobre alimentação, tu pesquisa sobre um determinado nutriente e depois tu só vai receber o quê? Notícia a respeito. Então, a gente só tem o que a gente quer, não o que a gente necessita. E o professor na escola, às vezes, ele tem que se pintar, fazer cambalhota, ele tem que... Por quê? Porque álgebra é chato. Biologia é chato, tem aqueles nomes que tem que decorar, né? Quem é que gosta? Química ninguém quer. E aí o que tem que fazer? Tem que enfeitar. Por quê? Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes só querem receber aquilo que para eles é o quê? Prazeroso, útil e bom. Não o que ele precisa. Olha como a educação é difícil. Porque a gente tem que se autoeducar também nesses princípios. O que eu preciso para educar uma criança aceitando as dificuldades que ela tem? Primeiro, tem que modificar o meu orgulho, o meu jeito de viver e de ser de alguém que gostaria de tirar umas férias para o mundo que eu quero descer. Eu estou estressado. A vida está cobrando de mim demais. E aí quem é que vai ter paciência, tolerância, indulgência? Vai pesquisar sobre a índole, sobre a natureza do filho? É pesquisar mesmo.
De novo, Allan Kardec, o educador. O que é educação? Adquirir valores novos, hábitos novos, diferentes daquele que a gente já tem. Então, o pai e a mãe vão ter que adquirir hábitos, valores novos, de perseverança, de renúncia. Tem que, sim, ganhar tempo cuidando, pensando, analisando, investigando. Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Investigando o nosso filho e a nossa filha, para não dar para ele ou para ela justamente aquilo que ela quer. Vamos dar um exemplo. No livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, ele conta uma história. Um casal subia o morro para levar comida, roupa, material escolar para uma família. E se encantaram com uma menina que tinha na casa. E o que fizeram? Disseram para o pai e para a mãe, nós vamos levar essa menina e nós vamos educá-la. Ela vai ter os melhores colégios, roupa, calçado, escola boa, tudo que ela precisar. E assim foi feito. Começaram a incentivar naquela menina o gosto pela beleza. E ela adorava ir no shopping, ela gostava das roupas novas, ela gostava de se arrumar. Era aquela princesa. Só que ela se desvirtuou. Ela foi por um caminho que não era o mais adequado. E aí, um dia, os espíritos disseram para essa família que acabou indo para um centro espírita e eles souberam que era para eles levar, sim, a roupa, o material escolar para aquela criança. Era. Mas ficaria nisso. Aquela criança não poderia ser tirada lá da favela, ela teria que descer o morro, ela teria que ir para a escola pública, ela teria que passar dificuldades. Por quê? Porque esse espírito, para ele, o melhor era esse tipo de procedimento. Então vejo que educar precisa de uma análise criteriosa, porque quem chega para nós não é um anjinho que dorme depois de brincar. É um espírito velho, muito mais velho do que nós. É alguém com tendências, com gostos, com aptidões, com repetição nos mesmos enganos, nos mesmos valores há séculos e milênios. E nós temos que nos autoeducar em valores diferentes para poder acessar a vida íntima dessa criatura, analisar, ponderar e ver o que de melhor dar a ela nesse processo educativo para que ela mude esse seu jeito de ser. E não se preocupar que ela saia dessa reencarnação perfeita, modificada, transformada. Não. Que ela saia dessa reencarnação com menos tendências e valores que ela vem trazendo, e esses valores estão se repetindo há tanto tempo. Quebra essa corrente, quebra esse frio. Então, dá trabalho educar esses espíritos que não são nossos. Dá muito trabalho. Porque ao mesmo tempo que nós estamos nos autoeducando, nós temos que nos aprimorar para perceber, sentir, analisar e buscar transformação. Então, quando que a Terra vai ser um planeta de regeneração? Quando nós todos que estamos reencarnados adquirimos valores educativos pro espírito diferente do que a gente vinha trazendo, fazendo, vivendo e sendo. Isso é difícil? Isso é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso? É. Então, que a gente saia daqui hoje, indo para as nossas casas, com uma perspectiva diferente. Se eu fosse encontrar com meu pai e a minha mãe, que vão ser meus pais e minha mãe e meus pais, em vidas que virão, que poderiam ser um casal homoafetivo, que poderia ser uma mãe solo, que poderia ser um pai solo, não importa. O que a gente pediria nesse processo educativo, se conhecendo hoje, se analisando hoje, porque a gente não vai mudar muito.
as minhas tendências hoje, os meus gostos, a minha vontade, as minhas frustrações, o meu egoísmo. O que eu pediria? Como eu queria ser educado? Que valores, desde pequeno, alguém faria florescer, não passando a mão na nossa cabeça? Porque fulano está triste, porque fulano passou por isso, então ele pode fazer o que ele quiser. Não, não pode. Ensinar a maturidade, ensinar a perseverança, ensinar a renúncia. Cede para o teu amiguinho, reparte com ele. Ensinar desde pequeno para um espírito que é tudo para si, é meu e é meu. Ensinar a valorizar aquele espírito que não tem autoestima, que não gosta de si mesmo, que se compara, que vê só os valores fúteis e se entristece. Explicar que está reencarnado e que o corpo físico é o de menos, que o mais importante é o que se desenvolve dentro de si e o que se faz. Quantos de nós, nesse Natal, está pensando em falar de Jesus para o seu filho e de compartilhar o Natal com uma família que não tem? Para ensinar essa criança que às vezes está tão egoísta, tão centrada nela mesma, a ser mais altruísta, mais solidária, mais presente no planeta. Essa semana, uma fotografia de uma garça que engoliu um copo plástico. Tadinha da garça, enforcada, com um copo plástico. Quem de nós está falando para os nossos filhos que copos plásticos demais na natureza vai fazer com que os pobres animais, se a gente nem está ligando, a gente está se preocupando em comprar copos que sejam biodegradáveis? Não estamos. Será que a fotografia de uma garça com um copo entalado vai afetar a nós? Aí a gente vê o grau de desenvolvimento que nós temos em termos afetivos e morais. Ou se a gente falar sobre isso, a criança vai dizer, aí que tipo de adulto vai ser que diz, quero nem saber, isso não me afeta, eu não estou vendo. Isso é educação do espírito. São valores que nós temos que nos abastecer e passar. Então, meus irmãos, que a gente pare para pensar sobre isso. Essa palestra, que daqui a pouco vocês vão escutar outras e outras e outras, mas pelo menos hoje, alguns questionamentos. Porque nós somos espíritos que temos a eternidade. Quando a gente fala eternidade, significa urgência com o dia de hoje, com o presente, que é o momento mais sério, mais importante e mais especial da nossa existência. Será que a gente está deixando passar assim? Ou a gente está valorizando essa reencarnação, esse presente, esse momento para nos modificarmos nesse processo de autoeducação? Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe e que assim seja.